PH Santos, a Apple mudará o cinema e o preço da atenção. Vamos ver o que o PH Santos tem a dizer para nós sobre isso. Se eu não me engano, ele vai estar falando sobre a notícia dos óculos que a Apple vai lançar, né? Vamos lá. A Apple lançou, ou anunciou, melhor dizendo aí, o Apple Vision Pro, no caso para 2024, um óculos de realidade mista, que é aumentada, mais virtual. Eu realmente acho que esse bicho aí pode mudar a experiência do cinema que a gente tem hoje. Não por agora, mas que pode. E eu vou tentar explicar aqui os meus porquês. Mas também eu vou debater outros temas. Um deles, inclusive, bem complicadinho, tá? A partir aí de umas coincidências que foram vistas na apresentação desse óculos aí pela empresa. Tipo assim... Concordo que se essa técnica de fato der certo, ela pode revolucionar o cinema. E aqui, quando eu digo revolucionar o cinema, não é necessariamente para bom ou para mal. Ela vai mudar a estrutura do cinema, com certeza. Agora, é aquele negócio. No capitalismo, nem toda técnica vai para frente, né? Por exemplo, a história do metaverso rolou ali e ela começou a dar para trás um pouquinho. Mas não significa que ela vai ser abandonada. Então, assim, vamos vendo. No capitalismo, as técnicas elas tendem a se tornar obsoletas muito rápido, né? É a lógica da obsolescência programada. Imagem aqui, ó, mas daqui a pouco eu chego lá, vamos com calma. Antes que fique claro, cinema é indústria desde sempre, como bem aponta o professor e crítico de cinema Felipe Leão. Cinema nasce assim e permanece como tal, portanto, o que vai mudar os rumos do cinema continuarão sendo, como sempre foi, as empresas. Olha só, olha eu aí. Nem sabia, não sabia. O cinema ele nasce na indústria e no capitalismo industrial. E, portanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico no cinema é meta-referência, né? O desenvolvimento técnico e tecnológico no cinema está à mercê dos interesses do capitalista, saca? Então é o que o Marx já falava lá atrás. O Marx ele era um intelectual que celebrava toda a nova técnica que surgia no capitalismo, mas compreendia também que a técnica no capitalismo não atendia aos interesses do trabalhador, mas aos interesses do capital, né? E no cinema não é diferente. No cinema, os interesses também são dessa indústria da cultura. Para quê? Para ganhar mais lucro. É só vocês pensarem, por exemplo, no 3D. O quanto de tempo que o 3D ficou aí em voga só naquela lógica de reproduzir dinheiro para pagar ingresso mais caro. É claro que existiam filmes pensados para o 3D, mas a maioria era filme que era revertido posteriormente para 3D só para pagar ingresso mais caro, para pagar mais caras paradas, né? Então, veja, o desenvolvimento da técnica no capitalismo tende aos interesses do capital, do capitalista, né? Isso é muito importante a gente dizer. E, portanto, serve aos interesses do capitalista e não ao interesse do artista. Isso aqui é muito importante. E, portanto, quando a gente vê o desenvolvimento da história do cinema, acompanhado do desenvolvimento técnico e tecnológico e, portanto, do trabalho empregado também nesse desenvolvimento tecnológico, a gente deve considerar sempre esse desenvolvimento da técnica. E para quem essa técnica está sendo criada? Sempre a gente tem que pensar nisso, tá, gente? Sempre. Sempre. Tá bom? A técnica no cinema ela não é criada para o artista, é criada para o capital, para essa indústria do cinema. Fechou? Vamos lá. Falo desses assuntos aqui no canal porque, além de tudo que a indústria merece em discussão, do ponto positivo, do ponto negativo, quer que seja, cabe sim também uma análise de novas tecnologias aqui no canal. Afinal, até que me consta, ainda é um canal de cinema. Recentemente a Apple anunciou o Apple Vision Pro, como eu estava falando, que é esse dispositivo que você bota na cabeça, fica parecendo o frango da Sadia, e a partir dele, seus olhos passam a ficar extremamente próximos a uma tela. Na verdade, de várias telas. E a partir disso, né, a partir dessas várias telas e várias câmeras que ele tem também, o aparelho pode projetar e misturar imagens no ambiente que você se encontra. Vou roubar um trecho do vídeo do Loop Infinito, que explica isso bem melhor do que eu. Dá uma olhada também no vídeo completo, o link está na descrição. Loucura isso, né? Isso vai muito de encontro daquilo que a gente conversou no última live,
mas também daquilo que eu adicionei lá no Introdução ao Cinema. Já vai o jabazinho aqui, né? A última aula que eu botei lá no Introdução ao Cinema é sobre o capitalismo, o cinema e a reprodução capitalista do espaço, né? E essa última virada que a gente tem até hoje, do cinema de shopping para o cyberespaço, demonstra muito a necessidade do capitalismo de criar um óculos como esse. Porque é justamente essa perspectiva onde o desenvolvimento do espaço no capitalismo tende a reduzir as distâncias para o consumo. Então, veja, quando o cinema ele sai das ruas, e vão ao shopping, o que acontece nada mais é do que a centralização da lógica de consumo global no local, né? Então uma série de marcas são expostas no mesmo lugar para que o indivíduo, o consumidor, não o cidadão, o consumidor, entre no shopping e seja exposto a esse círculo de consumo em que ele vai estar condicionado ali, né? Então ele compra uma roupa, ele compra uma casquinha, ele compra um fast food, ele compra um chocolate nas lojas americanas, depois uma pipoca e finalmente ele vai ao cinema. E a experiência de cinema se torna cara por causa disso, né? Também pelo preço do ingresso, mas também por todo o processo que se envolve nisso. Na medida em que o cinema a lógica de consumo envolvida no cinema se concentrou na lógica do shopping center. Quando a gente tem a virada do shopping center para o cyberespaço, isso reduz ainda mais a distância. Porque ainda que houvesse a concentração de consumo dentro do shopping center, havia a distância. Esse cidadão / consumidor precisa sair da sua casa e ir até o shopping. Na sua casa ele não precisa fazer isso. E aí, tudo está concentrado aqui, nas nossas mãos, né? Eu posso, com o meu celular, abrir um aplicativo e pedir comida, eu posso abrir um aplicativo para comprar livro, eu posso abrir um aplicativo para comprar uma roupa, eu posso pedir um sorvete, eu posso pedir o fast food, eu posso fazer o que eu quiser e assistir filme. E assistir na Netflix, HBO, Disney Plus, e seja lá o que for. Eu posso assistir também o filme. E a lógica de consumo, o círculo de consumo que era centralizado no shopping center passa a ser centralizado na sua casa. A sua casa se transforma num círculo de consumo. Percebe? O capitalismo, portanto, ele vai reproduzindo a lógica espacial e concentrando o consumo cada vez mais. Cada vez mais. E aí quando a gente pensa num óculos como esse, vai muito por aí, né? Vai muito por aí. Nessa lógica onde eu vou me desvinculando do espaço material e me vinculando a um espaço cyber, a um cyberespaço. E lá nesse cyberespaço, consumindo. Sem a locomoção, sem a distância. Essa é a lógica de reprodução capitalista no espaço, que está mais aprofundado, trabalha de maneira um pouquinho mais aprofundada lá no curso. Tá bom? Então se inscreva no Introdução ao Cinema, as inscrições são abertas, restam poucas vagas. 8 vagas, tá bom? Descrição, é um vídeo perfeito, mas olha esse trecho. Então, eles prometem aí nas telas internas uma resolução superior a 4K em cada olho. Em cada olho, um pouco mais do que 4K. E telas que usam aí tecnologia... O nosso colega aqui tá falando aqui, mas tipo, um artista como Godard, o objetivo dele era basicamente quebrar com as regras da indústria. Pode ter sido aderido pela indústria, mas é só uso técnico anti-indústria. Então, o Godard ele precisa se utilizar da técnica até então criada, e essa técnica foi promovida pelo desenvolvimento desse capitalismo, né? Claro, pelo trabalho e tudo mais, enfim. Mas os interesses para o surgimento das técnicas são interesses capitalistas, isso que eu quero dizer. Agora, Godard é a indústria da cultura? Godard é a indústria da cultura? Talvez Godard em si não seja indústria da cultura, mas a indústria da cultura torna Godard indústria da cultura. Por que eu quero dizer isso? Porque aí o Israel, que é o que fez a pergunta aqui, ele é um cinéfilo, e ele começou a parar de assistir os filmes hollywoodianos, os filmes de blockbuster americano, da indústria da cultura estrito sensu, né? Ele para de assistir isso e começa a falar, não, mas agora eu saí disso porque eu não quero mais assistir essas porcarias americanas, essa indústria da cultura, etc e tal. Vou assistir outras coisas fora da indústria da cultura. A indústria da cultura, gente, é autoritária. Atua em
todas as esferas da vida. E aí a indústria cultura fala assim, Israel, você quer isso? Então tá bom, eu tenho isso aqui pra você. Ou seja, se você não segue o padrão geral, eu tenho outros padrões pra você. Saca? Não há escapatória. Nós estamos aprisionados nessa condição. Enquanto não superarmos a lógica de reprodução do capitalismo em que vivemos. Vamos lá. Micro OLED, né? Isso. Micro OLED, olha só que loucura. Eles estão falando em 64 pixels em cada espaço de 1 pixel do iPhone. Então é muita coisa. É necessário para você ter, né, uma projeção de objetos virtuais que vão mesclar com o mundo real e vai ficar convincente mesmo. Você vai tipo, opa, tá legal mesmo. Né? Isso vai permitir, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí, ó, que a hora que esse objeto virtual caminha na sala, ele gera uma sombra no chão, virtualmente, né? Ou a luz de fora vai interagir com esse elemento virtual. O Apple Vision Pro ainda é iniciante, né? Na verdade, intermediário, porque já haviam outros aí do mercado. Isto é, ele vai passar por muitas transformações até realmente chegar para o usuário geral, para o senso comum, digamos assim. Porém, pense em 2008, né, o lançamento ali do iPhone, 4 ou 5 anos depois, os smartphones viraram praticamente um commodity em algumas classes sociais. Hoje, ele é na maioria das classes sociais. Não todas, é bom que se diga, né? Não dá para se ver o mundo de hoje, se pensar o mundo de hoje, sem esses trecos aqui, esses gadgets, né? Como chamam, enfim. Então, tecnologia, preço, essas coisas, eu acho que a gente não deve se apegar para essa discussão que eu vou trazer. E também nem se você vai ou não com ele pra rua, porque isso aí também não me interessa. Vamos ao cinema. Hoje discute-se bastante a experiência do cinema. O cinema enquanto sala, né? Enquanto experiência da sala de cinema. Há quem defenda que assistir filme em casa é um absurdo. Imagina então em dispositivos que não foram 100% preparados para isso, como telas de celulares, etc. Há quem defenda que assistir filme em casa ou de qualquer dispositivo é de boa, que é o meu caso, já falei bastante sobre isso, não preciso repetir. Diretor... há ainda quem defenda essa ideia de que assistir filme em casa é um absurdo, né? Enfim, de que a experiência verdadeira só pode ser feita no cinema, né? Aliás, deixa de seu sub aqui para ajudar o projeto de lives a continuar acontecendo, terça e quinta às 4 horas da tarde, sábado às 10 horas da manhã. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Não é uma parte do sub. Porque de fato existe uma experiência ideal do cinema. Existe uma experiência ideal do cinema. Que experiência ideal é essa? É a experiência ideal da tela grande, do som bom, sala escura, projetor oculto, luz que emana na tela, que espelha uma realidade ao espectador. Essa é uma condição ideal do cinema que cria um sujeito cinematográfico, ajuda a construir um sujeito cinematográfico que não escapa da lógica do filme, que não é distraído por outras lógicas. Entretanto, claro, o desenvolvimento técnico nos trouxe outras possibilidades de assistir filme, em casa inclusive, o que é bom, por um lado, porque massifica o acesso ao consumo de cultura e, por outro lado, vai destruindo aos poucos essa experiência ideal. Entretanto, ainda que essa experiência ideal deva ser algo a ser buscado, ela é ideal. Ela é ideal. E como uma experiência ideal, ela não considera a realidade material do sujeito. Saca qual é a questão aqui? Porque nem todo mundo tem a condição de ir até uma sala de cinema assistir um filme. Nem todo mundo tem a condição de sempre assistir em tela grande, som bom, projetor oculto, etc e tal. Então o que eu sempre digo é: busque a experiência mais próxima possível do ideal. Busque a experiência mais próxima possível do ideal. O que significa dizer que você precisa... se você quer assistir filme, assista da maneira como você puder. Da maneira mais próxima possível do ideal. Agora, não seja sacana também. Saca? Se você tem como assistir de outra forma, não assiste no celular. Se você tem como assistir de outra maneira, não assiste no celular. Assiste no celular se for a única maneira possível pra você.
Assiste no seu notebook se for a única maneira possível. Jamais vou dizer pra você não assistir. Mas busque a experiência mais próxima. A experiência mais próxima da sua realidade material. É isso que importa, tá bom? Atores divergem, críticos de cinema divergem, discutem mais do que divergem, eu penso. De certa forma, eu acho que o público em geral também começa a pensar nisso cada vez mais. É só, por exemplo, ver os memes aí nas redes sociais. O Nolan, por exemplo, falou recentemente sobre como o IMAX do filme Oppenheimer, seu próximo filme, funciona. O diplomata brasileiro falou aqui: assistir coletivamente não é condição de experiência ideal do cinema? Não. Porque a sala do cinema, teoricamente e idealmente, constrói o sujeito cinematográfico, o indivíduo cinematográfico. Por que eu digo isso? Apesar de ter toda uma sala de cinema cheio de pessoas, o sujeito é criado na medida em que a gente apresenta uma sala escura, ou seja, uma sala que condiciona, que permite com que o espectador veja o filme sem ser visto, porque ele tá na sala escura. Saca? Por mais que você, enquanto espectador, saiba que há outras pessoas em volta de você, essas outras pessoas não sabem quem é você. E, portanto, você está resguardado na sua posição voyeur, de assistir sem ser visto. Saca? Então é mais ou menos por aí. Mostrou lá seu orgulhoso... Não é à toa, por exemplo, que essa condição voyeur ela é quebrada na sua casa. Você tá assistindo um filme lá, aí de repente aparece uma cena de... né? Uma cena mais quente. E é justamente nesse momento que a sua mãe, que a sua avó, que o seu cachorro, que o seu papagaio aparece na sala. E aí o que você se sente? Constrangido. Por quê? Porque a sua condição voyeur foi rompida. A condição voyeur que você teria na sala de cinema foi rompida. Você não está vendo sem ser visto. Alguém está vendo você assistir aquela cena. Que naquele momento se torna constrangedora para você. Né? Eu tive, por exemplo, um aluno recentemente que me disse que estava morrendo de vontade de assistir. Como é mesmo? A Mulher que Inventou o Amor, do Jean Garret, que é maravilhoso, filmaço brasileiro, um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, mas faz parte do cinema erótico brasileiro. E assim, ele falou: eu tô morrendo de vontade de assistir, mas aqui em casa só tem uma televisão e eu não quero assistir na sala porque tem minha mãe, tem minha avó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e ele não consegue assistir o filme. Eu vou falar pra essa pessoa não assistir no celular? Eu vou falar pra essa pessoa não assistir no celular? Se ele só tem essa condição de assistir? Saca? Conjunto de trecos, de tractanas e etc. Os enormes rolos, as enormes tecnologias. E isso evidencia uma parada que, como o filme foi inicialmente pensado, pouquíssimos cinemas no mundo poderão passá-lo em seu potencial técnico. A maioria esmagadora fará ajustes para baixo, como geralmente acontece. Vários filmes são feitos, mas são poucos os cinemas que tiram todo o potencial de como ele é feito em si, né? A película permite muita coisa, mas enfim, nem todo filme, nem todo cinema consegue atingir esse potencial. Poucas são as telas que fazem isso, né? Nesse caso, até o próprio cinema IMAX, né? Alguns no mundo limitam a própria captura que foi feita em IMAX, porque daria para ter muito mais resolução, muito mais para cima, muito mais para os lados, enfim, um tamanho que é difícil até de mensurar quando a gente pensa em sala de cinema. E é aí onde entra o tal Apple Vision Pro. Imagine em casa projetar para todos os seus lados, toda a sua visão possível, um filme que foi preparado para tal. Imagine como mostra na apresentação, fazer isso também fora de casa. A mesma coisa você pode fazer em casa, no trabalho ou até no avião, né? O fato é que seria melhor do que cinema, porque poderia se ajustar a distância, ratio, perspectiva, tamanho. No meu caso, eu iria desligar o diacho do 3D, que me dá náuseas e me desconcentra do filme. O som, inclusive, que eu valorizo bastante e continuo afirmando que é uma das coisas mais importantes da imersão no filme, o som vem junto e ainda pode ocorrer. Agora, uma coisa que a gente deve debater, assim, eu não sei se o PH Santos ele vai chegar nesse assunto, mas é pensar, por exemplo, que uma técnica como essa surge, ela também inviabiliza o acesso à cultura. Pode inviabilizar o acesso à cultura, saca? Porque a cultura ela vai ser cada vez mais condicionada aos interesses da empresa. Porque, claro, esse aparelho aí, muito provavelmente, não vai ter... O usuário não vai ter como adicionar filmes dentro, por exemplo. Pirata.
E aí esse usuário ele vai ter condicionado, muito provavelmente, aos serviços de streaming. Muito provavelmente. E aí, cada vez mais, aquilo que a gente discutiu lá no vídeo que a gente reagiu ao Quadrinhos na Sarjeta, cada vez mais o mercado vai atuando a destruir a pirataria. Vai atuando a destruir a pirataria. Não, torrent vai continuar existindo, mas os gadgets, eles vão sendo construídos cada vez mais para inibir o torrent, saca? Então, assim, vai ter gente que vai estar usando? Vai ter gente que vai estar usando ainda lá a sua locadora verde. Mas cada vez menos pessoas vão estar usando. Como já vem acontecendo. Como cada vez mais já vem acontecendo. Os seeds já vem diminuindo. A galera que vai semeando os filmes já está diminuindo. Né? Então é isso. Claro que a pirataria não vai morrer, vai deixar de existir. Claro que vai continuar existindo. Mas cada vez menos pessoas, estimuladas pelos gadgets que vão levando as pessoas a impedi-las de ter acesso a esse tipo de questão, vão ter acesso a elas. Saca? O auxílio de outros fones e de outros Quer dizer, acredito eu. aparelhos para melhorá-lo Porque não quero pegar na parada da futurologia também. ainda mais. Isso seria uma mudança radical no entendimento do entretenimento de casa, mas também, como eu defendo, do cinema enquanto Isso, a cultura cada vez mais privatizada. espaço. Eu diria que enquanto a execução do filme em si também, tá? Da forma como existe o desgraçado do 3D, filmes poderiam ser pensados para essa experiência mais imersiva ainda do Vision Pro. Acredito que os games estão... Perfeito. Na condição da existência de um novo gadget, de uma nova forma de assistir filmes, caso isso se configure de fato, né? Porque é isso que a gente disse lá no início. Pode ser que isso aqui nem vá pra frente. Mas caso isso se desenvolva de fato, é claro que os cinemas, que os filmes, que as produtoras, que os realizadores vão começar a pensar filmes para essa lógica. É normal que isso aconteça, isso é histórico. Isso quando surgiu a televisão foi assim, quando surgiu E aí surgiu a televisão, foi assim, aí os filmes começaram a trazer o Technicolor, o Panavision, e aí as salas de cinema precisaram se adaptar. Hoje tem o IMAX, aí os filmes começam a se adaptar ao IMAX. Aí tem isso, tem aquilo, os filmes começam a se adaptar cada vez mais à lógica de reprodução do nosso tempo. Então se isso aqui der certo, provavelmente haverá sim uma maneira específica de se pensar a realização dos filmes para esse tipo de lógica de consumo. babando, estão sedentos por isso. Mas o cinema também pode se aproveitar. Imagina aí a provável sensação de borda infinita de um filme, uma projeção imersiva onde nada mais te disperse ali da projeção, te disperse do olhar o filme em si. Não é isso que o cinema quer? Imersão total? Pois então toma. Cinema ainda é cinema, eu sempre falo, a sala de cinema não tem igual, porque é uma experiência coletiva, física, tem outras questões. Porém, até isso pode mudar e ser minimamente sentido no Apple Vision Pro também. O próprio cinema poderá ser emulado a partir dessa... Concordo com um pequeno adendo aqui com o PH Santos, porque, o cinema quer a imersão total, beleza, toma aí a imersão total sem distrações, mas as distrações vão ser colocadas dentro do próprio aplicativo, né? Então, tá lá você assistindo ao filme, lá no seu óculosinho, e vai ali no cantinho do seu olho, da tela ali do negócio, vai apitar ali o WhatsApp, tá? Então, você vai lá, vai ter sua distração. É óbvio que, idealmente, ele vai trazer uma imersão total, mas ao mesmo tempo, os outros gadgets dentro do próprio óculos vão nos jogar para as outras paradas. Essa realidade mista, bem como emular as companhias, mesmo que seus amigos estejam distantes, como hoje em dia, é muito comum. Em 10 anos, eu não vejo o cinema... A gente vive na era da distração, gente, na era do esquecimento. Então, assim, por mais que a gente tente emular uma técnica como essa, que vai trazer uma imersão total, essa mesma técnica vai trazer a distração. Pode ficar... Isso aí eu quase garanto, porque eu não quero fazer esse negócio de futurologia, mas tá aqui, querendo sair. Progredindo enquanto sala de cinema mas sim coisas mais parecidas aí com a experiência que o Apple Vision Pro traz. Que não ele, mas parecido com ele. Ainda passará muito tempo na elite. Assim como é o cinema hoje. As salas de cinema hoje são elitistas em sua maioria. Mas barreiras vão sendo quebradas aí com o tempo, ainda mais se ele for virando,
como é a expectativa, tendência, né? Cada vez mais tendência. Eu comentei no Tecnocast que eu participei, que o link na descrição também, e não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Eu comentei como as Big Techs estão cada vez mais investindo no cinema, ou melhor, estão dominando de alguma forma a distribuição de filmes. A Amazon com o Prime, a Apple injetando muito dinheiro no Apple TV, em filmes para o Apple TV, né? E também com uma certa proximidade ali com o Disney Plus. Tanto que o Apple Vision Pro, ele já prometeu o Disney Plus para o seu lançamento. Esse interesse nas Big Techs pelo cinema é, mais do que qualquer coisa, um interesse no domínio. O que eu estava dizendo agora, né? O Apple TV Pro já fez uma parceria com a Disney Plus, ou seja, dentro do negócio vai ter o Apple TV, vai ter o Disney Plus, vai ter os streamings. Para onde a gente vai com isso, né? Da atenção. É um jeito de permanecer dentro da casa das pessoas e fazendo valer todo um ecossistema baseado naquela corporação. A Amazon pode ter o seu óculos, como tem o Kindle, que impactou sim no consumo de livros. Volto a dizer, cinema sempre foi indústria é empresa, e são as empresas que dominam e que vão, por isso, modificá-lo. É uma matemática quase simples. Então a Amazon pode ter, Microsoft pode ter e outras empresas que a gente nem sabe ainda. Penso que a imersão no cinema está prestes para dar outro passo. 5 anos, 10 anos, não sei, mas com o nicho dos smartphones e tablets chegando cada vez mais aí a seu limite, sem tantas novidades assim, é só você parar e pensar um pouco. Apostar finalmente nos óculos de realidade mista pode ser a nova galeira de ovos de ouro desse mercado que está sempre ávido para nos empurrar novas traquitanas tecnológicas e levar cada vez mais o nosso dinheiro, né? É isso, pode ser. Só que essa é bem impactante aqui para nós que acompanhamos filmes, séries, jogos e outras coisas mais. Se você queria só o assunto que está no título, para esse vídeo por aqui. Agora vai vir um assunto para te convidar a refletir um pouco mais sobre esses temas. Vamos lá. Será que é só o cinema que vai nessa? Obviamente que não, né? Sua atenção é que está em jogo. Essa é a palavra-chave, atenção. É ela quem está em jogo e por isso, dentre outras coisas... É aquela lógica que eu falei lá no início, né? Vamos ver se é isso que ele vai trazer aqui. Mas essa perspectiva de que a gente muda a relação espacial do cidadão / consumidor com o consumo. Né? Ele deixa de ir para o shopping e ele vai ter essa atenção, a indústria vai capturar essa atenção dentro da sua casa, ele não precisa de deslocamento mais para isso. Então ele bota o óculos, ele é jogado a uma série de reproduções de imagens que, como ele tá com o óculos, ele não tem como escapar. A atenção dele tá colocada ali. Né? E aí esse cidadão, ele passa a consumir não mais nesse deslocamento pela cidade, mas na lógica... mas no cyberespaço. Deitado na cama, sentado no sofá. Inclusive fazendo com que esse cidadão perca o direito pela cidade, porque ele faz tudo dentro de casa. Sabe? Faz sentido essas empresas apostarem tanto nessa tecnologia. Com a sua atenção, podem te dominar a partir da propaganda ou fazer outros tipos de manipulação, quer que seja. Vou falar da referência da apresentação da Apple, mas também é preciso uma outra introdução. A gente vive cada vez mais uma corporocracia, uma realidade social dominada por empresas como se fosse um mundo cyberpunk. No mínimo, uma infocracia, que é a sociedade da informação, cujas informações são dominadas em sua maioria por elas, as empresas e também pelo governo. Informação. Eles têm tudo sobre a gente e querem cada vez mais. Até mesmo os governos precisam estar super alinhados com essas corporações, porque muitos não têm a tecnologia para reter, guardar, tratar. Então eles precisam dessas corporações para fazer negócio e ganhar eleições também. Essa nova tecnologia da qual a gente se aproxima, dessa tela tudo, como eu gosto de chamar, ou seja, não é mais multitelas como hoje, é tudo uma grande tela na nossa frente, ou será uma grande tela na nossa frente, mais e mais as empresas vão dominando e trazendo interesse pela nossa atenção. Então pensemos, ora, se tudo for tela, absolutamente tudo que tiver ao nosso redor for tela, tudo poderá ser apenas Apple. Isso se a Apple, conseguir garimpar essa tendência aí do tudo tela. Não haverá mais fuga, como em 15 milhões de méritos do Black Mirror, seremos abraçados pelas telas e também
consequentemente pelas empresas. Por isso faz sentido as empresas de tecnologia, as Big Techs, quererem dominar o entretenimento em si. É um oásis de possibilidades para capturar, reter e guardar bem direitinho a sua atenção e com ela as suas informações. Eu uso o termo oásis não para remeter àquela região do deserto onde tem água e uma palmeirinha. Oásis é o nome de um mundo fruto da realidade virtual que Ernest Cline escreveu em Jogador Número 1. Nesse livro e no filme também, o mundo está imerso numa realidade onde os usuários o acessam por meio de óculos e luvas especiais. Tudo e todos os aspectos da vida podem ser realizados por lá. Trabalho, educação, entretenimento, interações sociais e por aí vai. O tal do Oasis tornou-se mais real do que o mundo real, porque para seus usuários, essa realidade é o tudo. Até porque é isso, o audiovisual e o cinema, inclusive, ele reproduz o mundo ideal, saca? E aí quando você sabe, isso é uma coisa que eu falei lá no meu react sobre pedagolítica, com a pedagolítica, tá? Então deixam esse react. O cinema, ele reproduz o mundo ideal. E aí, quando você vai à sala de cinema, você se encanta com aquele mundo ideal. Quando você sai dela e vai encarar o mundo material, a realidade de fato, você se desencanta, porque você não tá naquele mundo. E aí, quando você tem uma experiência como essa de tela total, isso tudo por causa do espelhamento, tá? Você se espelha no mundo ideal, só que aí você descobre que aquele espelhamento era falso, quando você sai da sala de cinema. Só que quando você tem um mundo de tela total, isso vai para outro grau, né? Porque você tá em contato com esse espelhamento cotidianamente e o tempo inteiro, né? Total. E aí quando você tira o óculos, você entra em contato de fato com a materialidade, a realidade é menos real do que a idealização. Saca? Essa que é a perspectiva aqui. E também porque o mundo ficou um lixo. Afinal, pra que cuidar do mundo se é só colocar um óculos e pronto, estamos no lugar perfeito? Será que seria esse o objetivo da Apple ou de outras empresas? Será dona? Mundo ideal no sentido de ser uma idealização. Mundo que não se confere na realidade, não tem lastro, né? Então, veja, você vai no cinema, você entra em contato com os personagens, aqueles personagens, você consegue sentir afeição a eles, consegue sentir empatia com eles, você consegue sentir vontade de fazer parte daquele mundo. Sentir-se parte daquele mundo. Aí você sai da sala de cinema e você descobre que não tem nada daquilo, você não é nada disso. Você pega um Jogador Número 1, por exemplo, é aquele do Spielberg, né? É aquele mundo lá onde, enfim, por mais que exista pobreza lá dentro e tudo mais, existe uma relação de consumo e tudo mais, onde alguns têm mais do que outros. Ainda assim, o rapaz pega lá o carrinho e vai disputar uma corrida, saca? Uma corrida meio Mario Kart ali, saca? Um mundo que ele não conseguiria realizar no mundo real. Desse tal oásis e dominar o mercado da atenção total? Pode ser que sim, pode ser que não. Não vamos dar uma de conspiracionistas, mas esse plano aqui da apresentação do Apple Vision, imitando o plano do filme Jogador Número 1, me dá um pouco de calafrio, vai. É no mínimo curioso. Eu não consigo olhar para uma imagem e não achar que não há intenção nela. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Seja uma simples referência, ou seja, sabendo onde estão pisando e a partir do que eles estão pensando, pode ser. Mas também pode ser porque não uma antecipação de ideia do que deverá ser esse aparelho nos objetivos internos da empresa. Por que não também? O cara que fez esse vídeo foi brifado, afinal. O plano mas Jogador Número 1, assim, é um filme muito legal, mas o final do filme é uma tristeza. Jesus amado. Porque ele vai muito nessa lógica assim, nós temos uma tecnologia, mas aí as corporações dominaram a tecnologia para o mal. Mas na verdade, quem criou, o bilionário que criou de verdade, ele só queria o bem, só queria que as pessoas se conectassem. Jesus, é uma coisa de morrer. é lindo, diga-se de passagem, e mostra bem essa nossa transição de olhar do real para o virtual, essa imersão total, essa tela total e essa atenção total. O preço do produto é altíssimo, tô falando em dinheiro, mais de $3 mil, salvo engano, que deve ser aqui, sei lá, uns 20 mil reais. Dizem, inclusive, que a Apple está subsidiando parte desse produto, o que 50, me faz pensar 60 mil reais. Que tem sim caroço nesse angu, porque subsidiar é correr o risco de perder dinheiro, coisa que essa galera não gosta muito. Ainda que existe esse preço, esses tais 20 mil, né, reais. É isso, gente. Mercado privado não investe
investimento de alto risco. Ele precisa do Estado para isso. Vamos colocar assim. Olha só o preço que alguns iPhones são lançados, por exemplo. Eu acredito que quem dá esse dinheiro em alguns iPhones aí já está de olho nesses óculos. E agora eu tô sendo bem exagerado, no futuro talvez não precise nem de carro, né? Vai precisar sair de casa. Então, esse subsídio que a Apple... É um pouco isso, né? Porque assim, se tudo é feito em casa, todo esse exercício da ficção científica de pensar os carros voadores, etc e tal, elas vai perdendo sentido, porque na verdade as cidades elas vão se comprimindo, na verdade. Ao contrário da expansão tecnológica da cidade, que de fato vai acontecer, mas ela vai comprimindo essa relação para o indivíduo, cada vez mais para dentro da casa, né? Supostamente está dando no produto é essa vontade de bancar não só um novo troço, mas sim uma nova tendência e dominar logo esse mercado da atenção. E aí eu pergunto, quanto vale a sua atenção? Tem muitos outros assuntos a serem abordados aqui, mas que fogem um pouco do cinema. Eu já falei sobre alguns deles na minha newsletter da semana. Além do que eu já falei aqui, nela eu escrevi sobre uma pertinente discussão a respeito dos impactos potenciais dessa tecnologia de realidade mista e virtual, né, na nossa saúde mental. Falei e usei alguns filósofos que debatem a atenção, como por exemplo, falei também sobre cansaço. Eu falei também sobre instante e como nosso instante é caríssimo e cada vez a gente está perdendo mais a noção disso, né? A noção de instante. O link dela e o texto também está aqui na descrição. Eu abri esse texto para você ler, mas toda terça-feira eu mando um e-mail com um texto aí para quem se inscrever na newsletter do PH. Se quiser se aprofundar sobre cansaço, instante e infocracia, 3 livros do Byung-Chul Han: Infocracia, Sociedade do Cansaço e Favor Fechar os Olhos. Se quiser ir além, Sociedade da Transparência. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Comenta agora as suas opiniões sobre esse tema. Quero te ouvir e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, PH Santos arrasando. E aí, enfim, é bom, a gente vai fazendo esses complementos aqui e ajuda até a aprofundar o debate. Gostei muito. Curtiram?